E tem o líder superior. Ele não faz nada operacional. Ele tem muito mais tempo, ele tem muito regalias, porque a decisão dele é muito importante. Tem certas diferenças entre esses líderes. Esse líder de base, esse líder básico, ele tem a responsabilidade operacional, precisa fazer acontecer. O intermediário a gente vai falar depois. E tem o superior, que ele realmente tem mais regalias, ele realmente precisa de mais liberdade para conseguir tomar uma excelente decisão que vai fazer todo o resto do operacional, das pessoas que ele conduz, ser eficiente, ser melhor, ter sucesso, ter resultado. Por que eu deixei o intermediário para depois? Porque esse é o líder mais difícil de ser. É o mais difícil de ser. Porque ele precisa responder para o líder superior, aquele que tomou a decisão. Ele também monta a estratégia, ele também faz sugestões de estratégia e ele conduz o operacional. Então, cara, é um toma lá da cá, porque ele é duas realidades. Ele é operacional, vamos assim dizer, e ele também é líder. É o mais difícil de dizer, é o que dá mais dor de cabeça. Ele precisa ter um excelente jogo de cintura para fazer tudo acontecer. Normalmente, o líder intermediário que se dá muito bem, ele se transforma num excelente líder superior. Mas um excelente, porque ele entendeu todos os aspectos de cada estágio da equipe dele. Eu acho que existem excelentes líderes, de verdade. Mas eu acho também que líder bom, assim, existem todos os líderes são bons, tá? Bons. Cada um com as suas características, mas um líder que normalmente se dá muito bem é aquele cara que passou por tudo. Aquele cara que sabe fazer. Vamos voltar mais pro nosso lado. Aquele cara que já fez anúncios. Aquele cara que já fez vídeo. Aquele cara que já fez imagem. Aquele cara que escreveu uma copy. Escreveu um texto. Montou um site. Mexeu no Google Analytics. Esse cara tende a ser um bom líder. Porque ele não vai falar pra você: Ah, mas Efra, isso aí que você faz é fácil. Porra, quantas vezes a gente já escutou isso? Hã? Eu concordo. E isso aí até me fez lembrar uma coisa, acho que foi você que me falou. O Jeff Bezos, ele toma 3 decisões no dia dele, né? E as demais ele delega. Eu tava pensando nisso. Só complementando, ele toma as 3 decisões mais importantes no dia. Os restos das decisões ele delega para os gerentes dele. Eu tava pensando nisso esses dias. É, eu atendi uma empresa e essa empresa ela tinha um CEO e 3 presidentes juntos ao CEO, que eram como sócios da empresa. E tem um negócio que é interessante, né? Eu via nessa empresa, por exemplo, o CEO tomava as principais decisões, mas ele não era um CEO decidido no que ele ia falar. Ele sempre precisava da opinião dos outros. Beleza, isso é normal, porque todos somos falhos, a gente não pode se basear no que eu tô achando que eu vou fazer, eu não posso virar e falar, vou fazer e pronto. Isso aí pode dar problemas mais no futuro, né? E são problemas ferrados. E eu via algo que era interessante. O CEO delegava para um dos sócios para fazer tal coisa, esse sócio ia, contratava funcionários para fazer tais coisas, e esses funcionários faziam as coisas dele. O CEO delegava para outro sócio outra coisa, que delegava para outros funcionários tais coisas, e aquela árvore, né, aquela árvore de hierarquia dentro da empresa. Só que eu acho interessante que você consegue ver a diferença entre sócios. Né? Um sócio, ele pensava de uma maneira assim: vou contratar pessoas que saibam mais do que eu, para que essas pessoas possam fazer coisas que eu não consiga fazer, e ao mesmo tempo a gente faça com que o meu setor cresça. O outro sócio, ele talvez não tinha tanta experiência, então ele saía contratando pessoa por currículo. Ah, o currículo desse aqui é legal, vou pegar esse aqui. Ah, aquele ali se formou em universidade tal, vou pegar aquele ali também.
Ah, aquele ali, se, sei lá, fez tal coisa em tal lugar, é conhecido de fulano, vou pegar ele também. Dentro do organismo da empresa, você conseguia ver nitidamente qual trazia mais resultado e qual não trazia, né? E aí, nisso aí eu penso nesse papo do Jeff Bezos, e também atrelando a outra frase, que você não pode dar o trabalho para uma criança fazer que um adulto precisa fazer. Né? O contrário, não dá trabalho de adulto para criança, mas alguma coisa assim. É interessante você observar isso, porque quando você delega para uma pessoa que já tem uma experiência, que já tem um conhecimento, o que essa pessoa vai fazer dali para frente tende a ser um resultado mais confiável. Então, eu como líder, eu como CEO da empresa, eu posso virar para o fulano e falar, faz tal coisa para mim, porque a gente precisa chegar a tal resultado, tal período. Ou nem precisa falar para ele fazer tal coisa. Ele vira e fala, ó, a gente está com o objetivo de chegar em tal lugar. O cara que tem mais experiência, ele fala, eu acho que assim pode dar resultado. Vou levar a minha equipe, vou delegar para minha equipe, a gente desenvolve e chega até aquele ponto. E o outro cara que não tem como confiar, mas eu não sei se era por falta de visão daquele CEO, não sei se ele não tinha essa visibilidade, ele não trazia resultados. Então, se eu me colocasse no lugar do CEO, observando as coisas, né, conforme elas ocorriam, eu ia falar, peraí, mas eu não posso delegar coisas importantes para esse cara, sendo que a equipe dele não tem capacidade de me trazer os resultados. Eu prefiro pegar esse outro cara que eu consigo confiar e delegar tudo que eu puder para cima dele. O outro eu delego o básico, o outro eu delego coisas menores, eu delego coisas menos importantes, porque são decisões que não vão impactar no longo prazo na nossa empresa, na nossa vida empresarial, e mesmo assim eu não vou deixar ele parado, ele vai estar fazendo alguma coisa. Só que aquele cara que eu confio ali, que eu sei que vai me trazer resultado, eu vou colocar mais coisas em cima dele, porque eu sei que ele entrega, que ele vai trazer o resultado de uma maneira ou de outra. E aí eu fico vendo, né, alguns outros lugares que não tem uma visão dessas coisas ocorrerem. E, cara, a vida, ela é feita de oportunidades. E se a gente não abraça as oportunidades, a gente acaba perdendo o crescimento, né? Se a gente leva para a ideia de engenharia aeronáutica, onde cada equipamento dentro de um avião tem uma redundância para o outro não falhar, e esse outro também tem uma redundância para o outro não falhar, a gente vê que uma empresa que está consolidada com líderes que não têm capacidade, que não têm habilidade de lidar com as situações, ela está fadada a fracassar, está fadada a cair. Porque pensando no avião, se falhar o componente X, o outro segura. Se o Y falhar, o outro vai segurar. Se falhar os três, aí o avião pode cair. E mesmo assim, ainda fazem a redundância de ter uma quarta situação para que não caia. Mas acontece do avião cair. Não é impossível, pode acontecer. Claro que a aviação é super Eu já segura. ouvi um ditado desse tipo de que avião não cai por falta de um parafuso. Ele É, sai, ele cai por uma série de erros ali, né? Tanto por causa do sistema quanto por causa do piloto. A gente não está aqui para falar de acidentes trágicos, mas é uma boa referência. O Normalmente quem está conduzindo, se tem um problema, ele ainda tem o sistema para segurar ele. Mas agora, quem conduz está cagando e quem o sistema dá a cagada, acabou, né? acabou. E eu fico vendo, assim, quando eu chego para fazer uma consultoria em uma empresa, alguma coisa assim, eu procuro observar a empresa como um organismo e tentar encontrar essas falhas e as redundâncias. Se eu tenho um setor que tem falha, o outro setor tem que ser redundante a ponto de segurar a bucha que aquele setor não está segurando. Por mais que não tenha nada a ver. Eu já vi empresas que o setor de marketing não tinha comunicação com o comercial. E, assim, é É, não, fundamental. ok, não faz sentido nenhum, né? É fundamental. Eu também já vi isso acontecer bastante, inclusive relativamente. Não é relativamente. Quase recente, que departamentos não se comunicam e acaba tendo problema nisso aí. Mas isso aí é um problema do líder lá de cima, né? Porque se isso não acontece, é porque o líder em si não está interagindo. Um outro erro de ideia é de que. é, Se uma equipe consegue atender, a outra não consegue atender, por quê?
Por quê? Eu Né? vejo até isso como a falha do líder, né? Quando a gente vê que o líder ele não tem uma capacidade de ver isso, e assim, o cara é o dono da empresa. Não tem como virar pro dono e falar, cara, tchau, você tá demitido. Não tem como. Tem casos que dá. Tem Tem casos casos que que dá. dá. É excepcional, mas tem casos que dá sim. Ah, isso aí seria sensacional. Mas quando a Não, tem gente sim, vê. cara. Pera um pouco, tem sim. Um grande exemplo que a gente consegue tirar disso, a gente vai falar isso muito por cima aqui, porque tem mais tratativas e negócios por trás, é o Steve Jobs. Ele é o Verdade. fundador do negócio, ele criou toda a brincadeira, ele foi tocado de escanteio. Tem vários Uhum, motivos, né? Tem a parte de saúde, tem problema de negócio, tem problema de ações, enfim, é uma série de fatores. Avião nenhum cai por causa de um parafuso, uhum. mas aconteceu sim. A gente tem um exemplo clássico. Nossa. É, por esse lado é legal. Uma coisa que eu vejo em algumas empresas, né, a gente vê, por exemplo, qual que se eu não me engano, é o Banco Safra. Os donos da empresa não são os que estão ativamente dando as ordens. Eles tomam parte da decisão, mas quem dá as ordens são diretores, são presidentes, né, são pessoas que estão abaixo. Eles contratam um CEO para ser o CEO da empresa, enquanto eles são apenas uma pessoa que faz a gestão total. Né? Eu não sei se é o SAP, não tenho tanta certeza assim. Mas quando eu me deparo com uma empresa e vejo que a gente tem uma liderança que pode não ser tão competente, e às vezes não é porque a pessoa é ruim, às vezes é justamente personalidade dela, que não é a personalidade para aquela vaga, né? A gente procura encontrar as redundâncias. Ah, beleza. O setor comercial é um setor muito forte, eles conseguem trazer vendas muito boas, só que o marketing é muito ruim, não consegue gerar uma comunicação a ponto do comercial ter material humano, né, ter clientes. Então a gente vê que o comercial está sendo ali a rocha da empresa, é a base de sustentação. Se o marketing falhar, o comercial segura. Então eu vejo por esses lados. Eu vejo se tem, por exemplo, um setor X na empresa que está recebendo as demandas e está entregando a ponto da empresa não falir. Porque acontece em várias empresas, principalmente empresas menores, de setores não conseguirem entregar, e é normal. A gente não consegue ter pessoas prontas para todo tipo de atividade. Mas Não, se. de fato, não tem, mas, cara, pensa comigo. Se você tem uma estratégia comercial fluindo bem, porque eu encaro marketing comercial É a mesma tipo coisa, meia e quase, né? sapato, sabe? É, Tá no mesmo pé. E não dá pra. Carne, como é que é? Unha e carne, carne e unha, é quase a mesma sim. coisa. Quase tá lá. Aí eu falei na coisa passada que existia essas coisas, mas não é, né? Mas eles teriam que ter estratégias próprias que se comunicassem bem. Uhum, Eu não acho que o operacional está fluindo bem quando o comercial está segurando a onda sozinho. O uhum, departamento comercial ele é responsável de trazer a parte final, né, de fazer a coisa final acontecer, fazer a lucratividade acontecer através de um processo que já aconteceu antes. Se, o, se a lucratividade está sendo mantida por causa do departamento comercial, que eu acho maravilhoso, é uma falha gigantesca do departamento de marketing, porque assim, é, tem coisas que precisam fluir em escala e automação. O marketing naturalmente faz isso acontecer. O departamento comercial também tem fluência, não é fluência o termo certo, mas também tem interferência na estratégia de marketing. Então, uhum, meio que eu acho que os dois funcionam iguais, tá? Eu não acho que o departamento comercial vai funciona. estar 100% explodindo com um defeito do planejamento de marketing. Se existe defeito no planejamento de marketing, nas pessoas de marketing, eu acho que também tem defeito no departamento comercial. A gente está dependendo da capacidade humana para ter lucro e não da Uhum, estratégia em si. Bem, essa conversa vai longe, hein? Se a gente entrar em é. estratégia, a conversa vai longe.